Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo deste cropped em crochê. Ele foi todo confeccionado com pontos puff e pontos altos. Ele possui uma das alças opcionais, feita com cordão regulável e removível. Fiz a aplicação de franjas, que também chamo de tassel, que é opcional. Também tenho esta opção de cropped que pode estar confeccionando seguindo o mesmo passo a passo. Ele foi confeccionado da mesma forma, também possui uma das alças regulável com cordão, que é opcional, e fiz a aplicação de flores. Neste não apliquei franjas na barra, mas fiz a aplicação de um cordão regulável para a cintura, que também é opcional. Vou mostrar a confecção das flores, caso queira aplicar, e se quiser pode aplicar flores e franjas também. Atrás não fiz a aplicação, ficando igual à primeira peça. Fiz a aplicação aqui da minha etiqueta feita pela minha parceira do canal, Clique Etiquetas. Para adquirir etiquetas personalizadas, o link está na descrição do vídeo. Esta peça é no tamanho P, mas neste mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Para a confecção, vou utilizar o fio cisne natural 3 cabos da Linhas Corrente. Ele é 100% algodão, possui um tex de 231 e a agulha indicada é 1,50. Um novelo possui 432 metros e 100 gramas. Esta é a cor amarelo mel, numeração 891. Nesta minha peça, com as franjas, utilizei 2 novelos. Pode utilizar qualquer espessura de fios. Vou usar 2 fios juntos, o de dentro e o de fora, mas pode confeccionar a peça com um fio somente, se quiser. Se for fazer a aplicação de flores, recomendo utilizar linhas finas. E se for fazer a aplicação de flores e quiser confeccionar a peça com um fio mais grosso, recomendo utilizar o mesmo fio que for fazer a flor, porém duplo. Isso porque, caso faça a peça com espessura de fio maior, as flores devem ser com linhas finas da mesma cor. E claro, sem fazer a aplicação de flores, pode fazer com fio mais grosso, sem ser duplo. A agulha que vou utilizar possui a numeração de 3,5 mm e se pode confeccionar com qualquer espessura de fio, pode confeccionar com qualquer numeração de agulha também. Somente as flores que recomendo utilizar linhas finas, para que ficam delicadas e não muito grandes. Para as flores, vou usar um fio somente e vou utilizar a agulha de 2 mm, mesmo a indicação do novelo sendo 1,50. Não tem problema. E como exemplo de outros fios que podem utilizar, pode ser o Camila Fashion da Linhas Corrente. O novelo possui 500 metros, o tex do fio é de 300 e a agulha indicada é 1,75. Mas, para confeccionar esta peça, utilizei 2 fios com agulha de 3,5 mm. Para as flores, utilizei a agulha número 2 com um fio somente. Agora vou dar início à aula, mas antes peço para que deixem seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Já estou aqui usando o fio duplo e para dar início deve fazer igual para todos os tamanhos. Primeiro faço o nozinho inicial, vou contar ele como correntinha e deve fazer mais 13 correntinhas, totalizando 14, contando com o primeiro nozinho. Feita as 14 correntinhas, deve contar de cima para baixo e na quinta fazer um ponto alto. Das 4 correntinhas saltadas, uma serve de base e as 3 últimas de ponto alto. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha, totalizando 11 pontos, contando com as 3 correntinhas do início.
Feito 11 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Para a próxima carreira, viro. Deve fazer da mesma forma para todos os tamanhos. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. Salto um ponto alto e no próximo faço um leque de pontos puff. E o leque de pontos puff são formados por 2 pontos puff e entre eles 2 correntinhas de separação. E para fazer o primeiro ponto puff, primeiro deve dar a laçada no fio, passar a agulha por dentro do ponto, puxar o fio até a altura das outras alcinhas, dar a segunda laçada no fio, passar a agulha no mesmo ponto, puxar o fio até ficar na altura das outras alcinhas também, dar a terceira laçada no fio, passar a agulha novamente no mesmo ponto, puxar o fio até ficar na altura das outras alcinhas, dar a quarta e última laçada no fio, passar a agulha por dentro do mesmo ponto, puxar o fio até a altura das outras alcinhas e, por fim, dar a laçada na agulha, passar por dentro de todas as alcinhas até a penúltima, deixando somente a primeira alcinha. E ficando com 2 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro das 2. E assim finalizo o meu primeiro ponto puff. Faço 2 correntinhas e no mesmo ponto de base faço o meu segundo ponto puff da mesma forma. Dou a primeira laçada, passo a agulha no ponto, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou a segunda laçada, passo a agulha no mesmo ponto, puxo o fio até a altura das outras alcinhas, dou a terceira laçada, passo a agulha no mesmo ponto, puxo o fio até a altura das outras alcinhas e dou a quarta e última laçada, passo a agulha no mesmo ponto, puxo o fio até ficar na altura das outras alcinhas e por fim dou a laçada, passo por dentro de todas as alcinhas até a penúltima, ficando com 2 alcinhas, dou a laçada, passo por dentro das 2 e assim finalizo o meu segundo ponto puff do meu primeiro leque. Agora eu faço uma correntinha de espaço, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, um em cada ponto de base, faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo vou fazer um leque de pontos puff. E da mesma forma que fiz o primeiro leque, vou fazer o primeiro ponto puff e para cada ponto puff devo dar laçada e a cada laçada passar a agulha no ponto, puxar o fio, deixar as alcinhas da mesma altura, depois dar a laçada e passar o fio até a penúltima. E ficando com 2 alcinhas, dar a laçada e passar por dentro das 2. Finalizando o meu primeiro ponto puff, agora faço 2 correntinhas. No mesmo ponto de base, vou fazer o meu segundo ponto puff. Feito o meu segundo ponto puff, agora igual fiz no início, vou saltar um ponto alto e no último ponto faço um ponto alto. Este último ponto, na verdade, são as 3 correntinhas iniciais. Então, vou na terceira e faço um ponto alto. Esse primeiro e último ponto, antes e depois do leque de pontos puff, são, na verdade, as alcinhas. Vou virar para fazer a próxima carreira. Faço 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto, que serve de alcinha. Dentro do leque de ponto puff, faço um leque de ponto puff. Então, no espacinho de 2 correntinhas, vou fazer aqui o meu primeiro ponto puff. Sempre faço todos da mesma forma. E feito o primeiro ponto puff, faço 2 correntinhas e no mesmo espacinho de 2 correntinhas de base, faço o meu segundo ponto puff. E assim finalizo o meu segundo ponto puff do leque. Agora eu faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no meu primeiro ponto alto dos 3 faço um ponto alto.
Vou no meu segundo ponto alto e faço um ponto alto. E no terceiro ponto alto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para dentro do meu próximo leque de pontos puff e faço um leque de pontos puff. Formado por um ponto puff, 2 correntinhas e um ponto puff. Feito o leque de pontos puff, vou em cima do último ponto, que na verdade é a alcinha da carreira anterior, que foi formada por 3 correntinhas. Na terceira, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo esta mesma repetição em todas as próximas carreiras. Para a próxima carreira, viro, inicio com 3 correntinhas para o primeiro ponto. Dentro do primeiro leque de pontos puff, faço um leque de pontos puff. E vou dar continuidade. Depois do leque, faço uma correntinha em cima dos 3 pontos do meio, faço um ponto alto em cada um. Depois faço uma correntinha, leque no próximo leque do ponto puff e um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. Todas as minhas próximas carreiras devem ser feitas da mesma forma. Contando com a primeira carreira, para o meu tamanho P, vou fazer uma quantidade de 5 carreiras. Para o PP também pode fazer 5, M 6, G e GG 7 carreiras, utilizando este mesmo fio e agulha. Em centímetros, para o tamanho PP e P, pode fazer as carreiras até ficar com mais ou menos entre 6 a 8 centímetros de comprimento. Para o M, de 8 a 10, G e GG, 10 a 12 centímetros. Então, vou dar continuidade aqui. Quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer as minhas carreiras até ficar com 5 no total, contando com a primeira para o meu tamanho P. Lembrando que para o PP também é esta mesma quantidade, ou em centímetros pode ficar de 6 a 8 centímetros para o tamanho PP e P. E agora vou dar continuidade para todos os tamanhos. Depois de fazer a quantidade de carreiras que precisa e ficar do tamanho que precisa, deve fazer da mesma forma. Iniciar com 3 correntinhas para a alcinha, dentro do leque de pontos puff, fazer um leque de ponto puff. E para todos os tamanhos e qualquer fio, deve fazer aumentos a partir desta carreira. Feito o leque, faço uma correntinha, vou fazer um ponto alto neste primeiro ponto de base e um ponto alto no segundo. E no último ponto eu vou fazer um aumento, fazendo um total de 3 pontos altos juntos no último ponto. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Ficando com 2 pontos altos a mais, na carreira anterior estava com 3 e nessa está com 5. Faço uma correntinha, vou para dentro do meu próximo leque e vou fazer um leque de pontos puff. Feito o leque, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. E assim finalizo a minha primeira carreira com aumento. Para a próxima carreira, viro, inicio com 3 correntinhas para a alcinha. Dentro do leque, faço um leque de pontos puff. E vou continuar fazendo aumento nas próximas carreiras, porém, somente de um lado por enquanto. Na carreira anterior, fiz o aumento no último ponto que estava do lado esquerdo. Após virar a peça, este aumento da carreira anterior está do lado direito. E como devo fazer aumento somente em um lado por enquanto, vou fazer aumento agora no primeiro ponto, que é o do mesmo lado que fiz na carreira anterior. Do outro lado, vai permanecer ponto sobre ponto, não deve fazer aumentos, por enquanto. Faço aqui uma correntinha, vou no primeiro ponto de base, que é do mesmo lado do aumento da carreira anterior, e vou fazer 3 pontos altos
juntos. Vou no meu segundo ponto de base e faço um ponto alto somente. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, ficando com 7 pontos nesta carreira. Depois faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque de pontos puff e alcinha sobre alcinha. Depois viro e na próxima carreira eu faço a mesma repetição. Inicio com 3 correntinhas, para servir de alcinha, faço leque de pontos puff sobre leque de pontos puff. Depois faço uma correntinha, não faço aumento no primeiro ponto, porque após virar, o aumento vai estar do lado esquerdo. Então, vai ser feito no último ponto, na próxima carreira. E vou seguir fazendo aumento somente em um lado, e em cada carreira vai ficando com 2 pontos altos a mais no conjunto de pontos. Em uma carreira o aumento vai ser feito no primeiro, em outra no último. Uma no primeiro, outra no último. Usando este mesmo fio e agulha para o tamanho PP e P, deve ir fazendo esses aumentos somente em um lado, até quando estiver faltando 3 carreiras para ficar na altura total que precisa para a cava do braço. Para o tamanho M, 4, para o tamanho G e GG, 5 carreiras. Ou seja, para o tamanho PP e P, as 3 últimas carreiras devem ter aumentos dos 2 lados. Para o tamanho M, as 4 últimas carreiras. Para o tamanho G e GG, as 5 últimas carreiras. Fazendo em centímetros, deve fazer aumento dos 2 lados para o tamanho PP e P, depois que estiver faltando 4 ou 5 centímetros, para chegar na altura total que precisa para a cava do braço. Para o tamanho M, quando estiver faltando 5 ou 6 centímetros. Para o tamanho G e GG, 6 ou 7 centímetros. E para saber a altura que precisa para a cava do braço, pode fazer sob medida, medindo da parte de cima do ombro até a parte de baixo do braço, ou seguir a tabela de tamanhos. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas carreiras com aumento somente em um lado por enquanto, até ficar faltando 3 carreiras para ficar na altura total que preciso para a cava do braço, ou 4 a 5 centímetros, para o tamanho P e PP. E observa-se que a peça vai ficando cada vez mais curvada. A minha peça está aqui com mais ou menos medindo pelo leque com 12 centímetros. Para o meu tamanho P, preciso mais ou menos de 16 a 18 centímetros de altura total para a cava do braço. E usando este mesmo fio e agulha, para chegar no tamanho, eu vou precisar de fazer 3 carreiras. Lembrando que para o tamanho PP e P, fazendo em centímetros, deve fazer 4 ou 5 centímetros de carreira. Vou iniciar aqui a minha primeira carreira com aumento dos 2 lados. Deve fazer da mesma forma para todos os tamanhos. Vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. O que muda entre um tamanho e outro é o comprimento ou a quantidade de carreiras, mas a forma de confeccionar é a mesma. Dentro do leque, faço aqui um leque de pontos puff. E claro, deve seguir a medida que irá fazer para o tamanho que precisa, fazendo sob medida ou seguindo a tabela de tamanhos. Feito o leque, vou fazer uma correntinha. E como vou fazer aumento dos 2 lados, não preciso observar o lado que tem aumento. Então, vou aqui já no primeiro ponto e faço 3 pontos altos. Vou no meu segundo ponto de base e faço um ponto alto somente. No próximo ponto, um ponto alto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no último. E chegando no último ponto, para todos os tamanhos, deve fazer 3 pontos altos juntos, ou seja, um aumento, ficando com aumento no início e no final. E assim aumenta 4 pontos altos na carreira, 2 de um lado e 2 do outro.
E feito o conjunto de pontos com aumento no início e no final, agora sigo normalmente fazendo uma correntinha dentro do leque, um leque de pontos puff, e um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. E assim finalizo a minha primeira carreira com aumento dos dois lados. Para a próxima carreira, viro e faço da mesma forma. Inicio com 3 correntinhas para a alcinha, dentro do leque faço um leque de pontos puff, uma correntinha no primeiro ponto de base, faço 3 pontos altos juntos, vou no meu segundo ponto de base, faço um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma, ponto sobre ponto, e no último ponto faço 3 pontos altos juntos. Depois faço uma correntinha, leque de pontos puff sobre leque e um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. Todas as carreiras devem ser feitas da mesma forma até o tamanho que precisa para a cava. Se achar a altura da cava pequena, pode fazer maior, ou se achar grande, pode fazer menor. Não é obrigatório seguir exatamente o tamanho da tabela, até porque pode fazer também sob medida. Vou seguir fazendo aqui até o tamanho que preciso e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até ficar do tamanho que preciso, sendo nas 3 últimas carreiras com aumento dos 2 lados para o meu tamanho. E a altura total ficou com mais ou menos 17 centímetros. Não tem problema passar um pouco ou faltar. Agora, depois de fazer o meu último ponto alto, vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o fio. E com a minha primeira peça pronta, vou fazer outra idêntica a essa para o outro lado. E a outra peça para o outro lado, vou iniciar nesta mesmo, fazendo as mesmas quantidades de pontos, carreiras. A única diferença vai ser a posição do aumento, que será ao contrário, porque será uma peça que ficará de frente para a outra, então o desenho deve ser o mesmo. Exemplo, se eu iniciei o aumento no lado esquerdo, na segunda peça eu vou iniciar no lado direito. Vou demonstrar iniciando aqui, voltando com o fio, faço o nozinho inicial e vou trabalhar na base dos pontos altos da primeira carreira. Antes de eu observar se está do lado avesso ou não, não deve estar do lado certo a primeira carreira de pontos altos, desta forma. Depois, ir na base do primeiro ponto e passar o fio. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. A quantidade de pontos ficam sendo a mesma da primeira carreira da primeira peça. Vou aqui agora no meu último ponto e vou fazer um ponto alto. E ficando com 11 pontos altos sobre 11 pontos altos para todos os tamanhos, viro. E da mesma forma que fiz na primeira peça, faço a próxima carreira. Inicio com 3 correntinhas para a alcinha,
salto um ponto de base e no próximo faço um leque de pontos puff. Faço uma correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um leque de pontos puff. E para finalizar esta segunda carreira, salto o próximo ponto e no último faço um ponto alto. Viro e na próxima carreira faço a mesma repetição. Os dois lados devem ter a mesma quantidade de pontos e carreira. Por exemplo, antes de fazer a primeira carreira com aumentos, fiz 4 carreiras sem aumentos iguais de 3 pontos altos entre um leque de pontos puff e outro. Então, vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras na mesma quantidade, sem aumento, e volto quando for fazer a minha primeira carreira com aumento. Terminei de fazer as minhas carreiras repetidas, ficando com a mesma quantidade do outro lado. Para o meu tamanho, são 5 carreiras, antes da primeira carreira com aumento. Porém, são 4 com leques de pontos puff e 3 pontos altos no meio. Para todos os tamanhos, a mesma quantidade que foi feito de um lado deve fazer do outro. Agora eu vou iniciar minha primeira carreira com aumento. Vou fazer aqui normalmente 3 correntinhas para a alcinha e leque de pontos puff sobre o leque. Feito o leque, faço uma correntinha e a única diferença do outro lado é esta. Do outro lado, fiz os 3 pontos altos, ou seja, o aumento, no último ponto, ou seja, no terceiro ponto de base. Deste lado, para que fique na mesma posição, vou fazer no primeiro ponto alto. Então, vou aqui no primeiro ponto e faço 3 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto, faço um ponto alto somente e no terceiro, um ponto alto somente, ficando com 5 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque de pontos puff. E vou continuar fazendo assim. Leque sobre leque, alcinha sobre alcinha e os aumentos somente em um lado por enquanto, até ficar com a mesma quantidade que fiz na primeira peça. E depois que ficar com a mesma quantidade de carreiras com aumentos, vou fazer aumento dos dois lados na mesma quantidade também. E assim, claro, as duas peças com a mesma quantidade de carreiras ficará do mesmo tamanho. E o desenho também vão ficar da mesma forma, sendo um lado o espelho do outro. Porém, na última carreira, o leque que vai ficar do lado da cava do braço, vou unir com o outro leque que vai ficar também na cava do braço. Então, se o leque da última carreira for o primeiro que vai ficar do lado da cava do braço, deve unir o primeiro leque. Se for o último, deve unir o último leque. Vou seguir fazendo aqui e quando for fazer o leque que vai ficar no lado da cava do braço da última carreira, eu volto. Segui fazendo as minhas carreiras, depois de fazer os aumentos em um lado por enquanto, até ficar a mesma quantidade da primeira peça, fiz aumento dos dois lados na mesma quantidade também. E observa-se que os desenhos estão exatamente iguais, e dobrando a peça ao meio, é nesta posição que elas vão ficar, uma sobre a outra, elas estão exatamente do mesmo tamanho.
Agora eu vou fazer a união da cava do braço. O lado da cava do braço é onde está menos curvada, ou seja, onde fez o aumento junto com o outro lado. E os outros lados, um vai ficar na parte da frente e o outro na parte de trás. E na última carreira deste outro lado, vou usar o leque para fechar a cava do braço. Para o meu tamanho, o leque que vai ficar no lado da cava vai ser o último da última carreira. Para alguns tamanhos, pode ser o primeiro. Então, deve unir o primeiro leque no leque do outro lado. Então, como o meu vai ser o último, vou iniciar aqui normalmente a última carreira e volto quando for fazer o leque para unir. Iniciei aqui a última carreira e agora eu vou fazer o último leque. Vou fazer aqui uma correntinha. A união deve ser a mesma, mesmo sendo o primeiro ou o último leque da última carreira. O importante é ser o leque que vai ficar do lado da cava do braço. Vou fazer aqui um ponto puff somente, uma correntinha, vou para o meio do leque de pontos puff da última carreira do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o leque dessa segunda peça e faço um ponto puff terminando o leque. Para todos os tamanhos deve fazer assim. E fica desta forma. Agora finalizo a carreira normalmente fazendo um ponto alto sobre a alcinha da carreira anterior. Para quem uniu no primeiro leque, depois de fazer o leque, deve seguir fazendo a carreira normalmente até o final. E para quem uniu no primeiro leque, depois de finalizar a carreira fazendo o último ponto, não precisa fazer uma correntinha e cortar o fio. Porque para todos os tamanhos vão ser trabalhados na ponta, onde vai ficar na parte da frente e na parte de trás, leques de pontos puff sobre leques de pontos puff. Então, quem uniu no primeiro leque da última carreira, é só virar para fazer a próxima. Como unir no último, do lado da cava, cortei o fio, volto com o fio novamente para trabalhar na ponta da peça. Vou fazer aqui o nozinho inicial, lembrando que para quem não precisou de cortar o fio, pois finalizou na ponta da peça, é só virar. E para todos, a última carreira deve estar do lado avesso. Então, vou aqui virar também, deixando a última carreira do lado avesso. Vou iniciar passando o nozinho em cima do último ponto alto da última carreira, antes da correntinha de espaço e do leque. Para todos que cortaram o fio, deve iniciar desta mesma forma. E para quem inicia desta forma, ou para quem não cortou o fio e somente virou, deve iniciar fazendo 3 correntinhas para a alcinha, leque de pontos puff sobre o leque de pontos puff da carreira anterior. Em cima da alcinha da carreira anterior, faço um ponto alto. Para quem iniciou virando sem cortar o fio, deve fazer um ponto alto no primeiro ponto de base, depois da correntinha de espaço e do leque. É só fazer ponto sobre ponto. Depois todos devem virar, fazer 3 correntinhas para a alcinha, sobre o leque, leque de pontos puff, e sobre a alcinha da carreira anterior, um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma, alcinha sobre alcinha e leque sobre leque. Sempre viro
inicio a carreira com 3 correntinhas, faço leque de pontos puff sobre leque de pontos puff e um ponto alto sobre a alcinha da carreira anterior. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas? Deve seguir fazendo em centímetros, sob medida, medindo o tamanho do busto ou seguindo a tabela de tamanhos. O tamanho do busto deve ser subtraído por 12 centímetros, ficando com 6 centímetros a menos para a parte da frente e para a parte de trás, depois dividido por 2. Deve medir a partir do último leque da última carreira, que está do lado da cava do braço, até o último leque feito na frente. Deve dividir por 2, porque estou fazendo um lado primeiro e depois vou fazer o outro, sendo separado, a parte da frente e da parte de trás. Por exemplo, eu vou fazer para um busto de 84 centímetros, subtraindo por 12, 72 centímetros. Dividindo por 2, 36 centímetros. Então, vou fazer as minhas carreiras de leques até o tamanho total ficar com 36 centímetros. Então, o tamanho deve ser a metade do busto menos 6 centímetros para cada lado. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver do tamanho que preciso. Segui fazendo as minhas carreiras de alcinha sobre alcinha, leque sobre leque, até ficar do tamanho que preciso. Lembrando que para o meu tamanho devo fazer até ficar com 36 centímetros. Medindo desde o leque da cava até o último leque. E não tem problema passar um pouquinho ou faltar. E depois de ficar do tamanho que precisa, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o fio. E o tamanho para o primeiro lado já está pronto, agora eu vou passar para a outra ponta e vou fazer da mesma forma. A última carreira deve estar do lado avesso. Vou fazer o nozinho inicial no fio. Passar este nozinho na última alcinha antes do leque. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, e dentro do leque faço um leque de pontos puff. Depois do leque, vou saltar a correntinha de base e no primeiro ponto alto do conjunto de pontos faço um ponto alto, ficando igual o outro lado. Para a próxima carreira, viro. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto. Dentro do leque, um leque de pontos puff. E vou seguir fazendo igual fiz do outro lado, alcinha sobre alcinha, leque sobre leque. Neste lado não precisa medir, deve fazer a mesma quantidade de carreiras que, claro, ficará do mesmo tamanho. Porém, a última carreira de leque vou usar para unir com o outro lado. Então, vou seguir fazendo aqui e volto quando for fazer o último leque. Segui fazendo alcinha sobre alcinha, leque sobre leque, da mesma forma que fiz na primeira parte, e agora falta um leque para ficar com a mesma quantidade. E este último leque vou fazer unindo com o outro leque do outro lado, da mesma forma que fiz na cava. Então, vou iniciar aqui normalmente a minha alcinha de 3 correntinhas.
Faço um ponto puff somente, uma correntinha dentro do último leque do outro lado, faço um ponto baixo, bem no meio. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque e faço um ponto puff, finalizando o leque. E para terminar a carreira, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. E assim finalizo o fechamento da peça. E agora eu vou trabalhar pontos altos abaixo para o corpo. Caso tenha terminado a carreira na parte de baixo da peça como eu, não precisa cortar o fio, pode iniciar a carreira a partir daqui, mas se terminar na parte de cima, recomendo cortar o fio e iniciar na parte de baixo, na mesma alcinha. Mas para quem cortar o fio deve observar que a última carreira do conjunto de pontos deve estar do lado avesso. Vou aqui fazer um ponto baixíssimo dentro desta alcinha. Para quem cortou o fio, deve fazer o nozinho inicial antes, depois passar dentro desta mesma alcinha e iniciar da mesma forma, com 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, e na mesma alcinha fazer um ponto alto, ficando com 2. Vou na minha próxima alcinha e faço 2 pontos altos juntos. Na próxima alcinha, 2 pontos altos juntos e vou seguir fazendo 2 pontos altos em cada alcinha até chegar no conjunto de pontos. Segui fazendo em cada alcinha 2 pontos altos juntos. E chegando no conjunto de pontos, vou em cima do primeiro ponto alto do conjunto e vou fazer um ponto alto, que é o ponto depois do espacinho de uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Volto quando estiver chegando no leque da cava do braço. Após fazer 2 pontos em cada alcinha, fiz em cada ponto de base um ponto alto. E chegando aqui no leque, depois de fazer um ponto alto no último ponto, para todos deve fazer da mesma forma. Uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base, o meio do leque e bem em cima do ponto baixo, não deve pegar por baixo deste ponto feito para unir os 2 leques, e sim no meio dele fazer um leque de pontos puff. Feito o leque, faço uma correntinha de espaço, vou saltar o meio do próximo leque, a correntinha de base, e no primeiro ponto alto após a correntinha de base, faço um ponto alto. Ficando assim. No próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, da mesma forma que fiz do outro lado. Quando fizer um ponto alto no último ponto, vou para as alcinhas e vou fazer 2 pontos altos em cada uma. Volto quando estiver finalizando esta primeira carreira. Finalizando a minha primeira carreira de pontos altos após o fechamento da peça, segui fazendo ponto sobre ponto e 2 pontos altos em cada alcinha de base, da mesma forma que fiz do outro lado. E agora eu vou finalizar a carreira. Depois de fazer 2 pontos altos na última alcinha, faço uma correntinha de espaço. Da mesma forma que fiz na cava, vou saltar o meio do leque após a correntinha
E no ponto baixo feito para unir os dois leques, não deve pegar embaixo e sim no meio do ponto, vou fazer um leque de pontos puff. Depois do leque, faço uma correntinha, salto o meio do próximo leque e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E assim finalizo a minha primeira carreira. A cada carreira, terei que ficar virando a peça, fazendo uma carreira do lado certo, outra do lado avesso, uma do lado certo, outra do lado avesso. As carreiras do lado certo e as carreiras do lado avesso são diferentes. Caso eu faça todas do mesmo lado, a peça pode torcer um pouco. Então, para ficar assimétrico, devo ficar virando a peça no fim de cada carreira. Então, feita aqui a minha primeira carreira, vou virar para fazer a próxima. E finalizada a carreira no primeiro ponto, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço, ficando com 4 correntes. Vou para o meio do leque, vou fazer um leque de pontos puff. Feito o leque, faço uma correntinha de espaço, vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Vou no meu segundo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no meu próximo leque. Quando estiver chegando, eu volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base após virar a peça e fazer o leque. E depois de fazer um ponto alto no último ponto, chegando no meu próximo leque, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no leque faço um leque de pontos puff. Depois do leque, faço uma correntinha, vou saltar a correntinha de base e no primeiro ponto alto faço um ponto alto. No segundo ponto faço um ponto alto e vou seguir fazendo deste lado também um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver chegando no outro leque, que é onde iniciei a carreira. Finalizando a minha segunda carreira, após a união da peça, segui fazendo aqui depois do leque ponto sobre ponto, da mesma forma que fiz do outro lado. E agora eu vou finalizar. Fiz aqui um ponto alto no último ponto alto livre, lembrando que foi no último ponto que iniciei a carreira virando e fazendo 3 correntinhas. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, contando de baixo para cima, ficando a última correntinha de espaço. E assim finalizo a carreira. E lembrando que a cada carreira eu vou virar a peça para que uma carreira fique com um ponto de um lado e outra do outro. Então, viro aqui depois de fazer o ponto baixíssimo. Depois de virar, o último ponto de base fica sendo o primeiro. Faço aqui 3 correntinhas para meu primeiro ponto, no segundo ponto de base, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Iniciando diferente da carreira anterior, vou seguir fazendo aqui ponto sobre ponto primeiro. Chego no meu próximo leque, depois de fazer um ponto alto no último ponto, faço uma correntinha, leque sobre leque de pontos puff, uma correntinha e um ponto alto no primeiro ponto do outro lado. Depois sigo fazendo ponto sobre ponto do outro lado e quando estiver chegando onde iniciei a carreira, eu volto. Finalizando a minha terceira carreira após a união da peça. Depois de virar a peça, iniciar com 3 correntinhas, seguir fazendo ponto sobre ponto,
uma correntinha de espaço, leque sobre leque, uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto do outro lado e depois ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, já fiz uma correntinha, depois de fazer um ponto alto no último ponto, leque sobre leque. Agora eu vou fazer uma correntinha, salto a correntinha de base e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E assim finalizo a carreira. E como sempre, devo virar a peça para iniciar a próxima, então viro. E esta carreira eu vou iniciar igual iniciei a segunda. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço ficando com 4. Vou para dentro do leque e faço um leque de pontos puff. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto faço um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma em todas as carreiras. Uma carreira inicia igual à segunda, outra igual à terceira, uma igual à segunda, outra igual à terceira. Ou seja, uma igual a esta, depois de virar, fazer 4 correntinhas iniciais, sendo 3 para o ponto alto e uma de espaço. Leque sobre leque, uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto. Ou igual à terceira, depois de virar, fazer 3 correntinhas e seguir fazendo ponto sobre ponto primeiro, onde o leque é feito no final. Para todos, deve fazer as carreiras de ponto sobre ponto, leque sobre leque, com uma correntinha antes e depois do leque. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, podendo fazer cropped, blusa ou até mesmo vestido. Esta peça tem como fazer diminuições e aumentos na largura, mas isto é opcional, até porque pode usar um cordão para regular a largura na cintura. Estou fazendo cropped, mas vou mostrar como fazer essa diminuição, deixando a peça menos larga na cintura. Pode fazer qualquer quantidade de carreiras com diminuições. E ainda tem o cos, que vai ser formado por leques. Vou fazer as minhas carreiras repetidas antes de diminuir até ficar com 17 centímetros pelo menos para o meu tamanho P. Para o tamanho PP e P, pode fazer as 3 últimas carreiras com diminuições. Lembrando que ainda tem o cos, então as 3 últimas carreiras antes do cos pode diminuir. Para o tamanho M, pode diminuir 4 carreiras, G e GG 5. Mas claro, se achar muito, pode diminuir menos, se achar pouco, pode diminuir mais, ou pode não diminuir, deixando a peça toda reta. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras. Quando estiver com 17 centímetros para o meu tamanho, volto para mostrar como fazer a carreira com diminuição. Terminei de fazer todas as minhas carreiras. Pode deixar do tamanho que achar melhor, mas recomendo fazer as diminuições na largura quando chegar na cintura. E para o meu tamanho, fiz mais ou menos 17 centímetros de comprimento. Agora vou dar início à minha primeira carreira com diminuição. Vou continuar virando a peça e sempre em todas as carreiras vou diminuir um ponto alto antes e um ponto alto depois do leque. A forma de iniciar a carreira com diminuição é a mesma. Para quem finalizou a carreira como a minha, deve virar, caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto de base. Para quem finalizou da outra forma, que é depois do leque fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, deve caminhar com ponto baixíssimo primeiro até o segundo ponto e depois virar. Vou deixar aqui o primeiro ponto para trás e iniciar a carreira a partir do segundo. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto normalmente, deixando o primeiro ponto para trás. Para quem caminhou com ponto baixíssimo primeiro e depois virou, deve iniciar da mesma forma que as carreiras anteriores, com 4 correntinhas, saltar o último ponto e ir para dentro do leque e fazer um leque, que é desta forma que vou fazer na próxima carreira. Vou seguir fazendo aqui ponto sobre ponto e volto quando estiver chegando no meu próximo leque.
Chegando aqui no meu próximo leque, depois de fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. Depois de fazer um ponto alto no penúltimo ponto, faço uma correntinha, salto o último ponto de base e dentro do leque faço um leque de pontos puff. Feito o leque, faço uma correntinha, salto o primeiro ponto de base e no segundo faço um ponto alto. E assim deve ser feita a diminuição, um ponto alto antes e depois do leque. Vou no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto, no próximo ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Para todos deve fazer assim. Quando estiver chegando no último ponto, eu volto. Seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, depois de fazer a diminuição na lateral. E igual fiz do outro lado, depois de fazer um ponto alto no penúltimo ponto, faço uma correntinha, salto o último ponto e dentro do leque faço um leque de pontos puff. Depois do leque, faço uma correntinha, salto o primeiro ponto e na terceira correntinha das 3 iniciais, que serviu de ponto alto que fiz sobre o segundo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. E está desta forma, igual ficou do outro lado. Para a próxima carreira, viro e finalizando desta forma com um leque na terceira correntinha das 3 iniciais, ou seja, no primeiro ponto alto, deve primeiro caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base e só depois virar. Diferente da carreira anterior, que virei primeiro e depois caminhei com ponto baixíssimo até o segundo ponto de base. Inicio com 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Vou saltar este último ponto e vou direto para dentro do leque fazer um leque de pontos puff. Faço uma correntinha, salto o primeiro ponto e no segundo faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Vou dar continuidade fazendo as minhas carreiras desta forma. Todas as carreiras devem fazer ponto sobre ponto, porém, sempre deve saltar o último ponto de base, fazer leque sobre leque e saltar o primeiro ponto de base e no segundo ponto fazer um ponto alto. A forma de iniciar é igual às carreiras anteriores, porém, para uma carreira deve virar primeiro e depois caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base e seguir fazendo ponto sobre ponto. Desta forma, deve deixar o primeiro ponto para trás e iniciar com 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto e seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E da outra forma, que é caminhando com um ponto baixíssimo primeiro e depois virando, sempre deve iniciar com 4 correntinhas, sendo 3 que vai servir de primeiro ponto e uma de espaço, saltar o primeiro ponto de base e fazer leque sobre leque. Salto o primeiro ponto, no segundo um ponto alto. E sempre saltando o ponto alto antes e depois do leque, ficando com 2 pontos altos a menos em cada lado, ou seja, com 4 pontos altos a menos por toda a volta. Para o meu tamanho, vou fazer 3 carreiras com diminuições. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Vai depender do comprimento que vai precisar e também da largura para a cintura. Lembrando que essas diminuições são opcionais, pode fazer peça reta, mesmo fazendo cropped, blusa ou vestido. Vou continuar fazendo aqui e volto quando finalizar. Terminei de fazer as minhas 3 carreiras com diminuições. A lateral está desta forma. Segui fazendo da mesma forma que fiz no início e assim a peça
foi ficando cada vez mais estreita. Lembrando que pode deixar da largura que quiser. Fiz também as minhas carreiras até ficar do comprimento que preciso. Lembrando que estou fazendo cropped. E agora eu vou finalizar aqui fazendo uma correntinha depois do ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Porque agora eu vou dar início à barra. E como tem como diminuir na largura da peça, tem como aumentar também, para quem for fazer blusa ou vestido. E isso é opcional. É só fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, no ponto antes e depois do leque, em cada lateral até ficar da largura que precisa. E para parar de fazer aumentos, é só voltar a fazer ponto sobre ponto. A barra deve ser feita da mesma forma para todos os tamanhos. Deve iniciar pelo leque, pode ser em qualquer um. Vou voltar com o fio, vou fazer o nozinho inicial. E agora eu vou trabalhar pontos puff dentro do leque. Porém, esses pontos puff devem ser feitos com somente 3 laçadas, diferente dos leque da carreira anterior, que são 4, e deve fazer somente uma correntinha de separação entre um ponto puff e outro. Depois do nozinho, deve segurar a sobra de fio da ponta da laçada na agulha, passar por dentro do leque, puxar o fio até a altura que precisa para o ponto puff, dar a segunda laçada, passar a agulha dentro do leque novamente, puxar o fio até a altura das outras alcinhas, dar a terceira laçada, passar a agulha dentro do leque, puxar o fio até a altura das outras alcinhas, depois dar a laçada, passar por dentro de todas as alcinhas até a penúltima e ficando com 2 alcinhas, dar a laçada e passar por dentro das 2. E assim finalizo o ponto puff. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um ponto puff com 3 laçadas. Feito o segundo ponto puff, vou fazer uma correntinha e mais um ponto puff dentro do leque. Feito o terceiro ponto puff, ficando com 3 pontos puff dentro do leque por enquanto. No final vou colocar mais aqui dentro. Vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, saltando o espacinho de uma correntinha. Agora eu vou trabalhar leques de pontos puff com 4 laçadas sobre os pontos altos. Para isso, depois de prender, para todos os tamanhos, deve fazer assim. Deve fazer 2 correntinhas, saltar somente um ponto de base e no próximo ponto fazer um ponto baixo. Essas 2 correntinhas servem de alcinha. Vou virar depois de fazer o ponto baixo. Vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre o primeiro ponto puff e o segundo e vou fazer um leque de pontos puff com 4 laçadas e 2 correntinhas de separação. Feito o leque, agora eu vou fazer um ponto alto no próximo espacinho de uma correntinha entre o segundo e o terceiro ponto puff, formando a alcinha. E assim finalizo o meu primeiro leque sobre os pontos. Para a próxima carreira, viro, inicio com 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. Dentro do leque, faço um leque de pontos puff, com 4 laçadas e 2 correntinhas de separação. Feito o leque, agora eu vou fazer a alcinha. Faço um ponto alto pegando no meio do ponto baixo feito depois das 2 correntinhas da alcinha de base e antes do leque. Vou pegar bem no meio dele e vou fazer um ponto alto.
desta forma. Não deve pegar em cima do ponto, e sim no meio. E para finalizar, para prender o ponto alto, vou saltar um ponto de base e no próximo faço um ponto baixíssimo. E o próximo leque vou fazer da mesma forma que fiz com o primeiro. Depois de fazer um ponto baixíssimo, faço 2 correntinhas, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Viro, dentro do leque faço um leque de pontos puff. Feito o leque, vou fazer um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. A alcinha, na verdade, são as 3 correntinhas iniciais. Vou na terceira e faço um ponto alto. Finalizada a carreira, viro e inicio igual o segundo leque, fazendo 3 correntinhas para a alcinha. Dentro do leque, faço um leque de pontos puff. E agora eu faço a alcinha. Da mesma forma que fiz no segundo leque, vou pegar no meio do ponto baixo feito depois das 2 correntinhas e antes do leque, vou fazer um ponto alto. Feito a alcinha, salto um ponto de base livre e no próximo faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo as carreiras seguindo essas mesmas repetições, até chegar no meu próximo leque da outra lateral. A partir do primeiro leque, todos os outros devem ser feitos com 4 laçadas. E sempre inicio e finalizo da mesma forma que o primeiro leque, inicio e finalizo da mesma forma que o segundo leque. Finalizando igual fiz aqui com um ponto baixíssimo no ponto de base, sempre devo saltar um ponto, fazer 2 correntinhas e no próximo fazer um ponto baixo. Viro, dentro do leque faço um leque. Depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. Finalizado a carreira de leque, viro, inicio com 3 correntinhas para o primeiro ponto, faço leque sobre leque e finalizo a carreira de leque fazendo a última alcinha, que é um ponto alto pegando no meio do ponto baixo, não deve pegar em cima, do ponto baixo feito depois das 2 correntinhas e antes do leque da carreira anterior. Depois salto um ponto e no próximo faço um ponto baixíssimo. Sempre em todas as carreiras devo saltar um ponto de base e no próximo prender a alcinha. Para todos deve fazer assim. Vou dar continuidade fazendo as minhas carreiras e volto quando estiver chegando na outra lateral. Finalizando as minhas carreiras de leque sobre pontos altos deste lado, ficando desta forma. Segui saltando um ponto alto a cada carreira, iniciando e finalizando da mesma forma que a primeira carreira de leque e a segunda. Agora, para todos, finalizando a carreira no último ponto alto de base, sendo em cima ou embaixo, deve fazer uma correntinha e cortar o fio, porque vou dar continuidade às carreiras, porém vou começar dentro do leque da lateral. Depois de cortar o fio, deve fazer o nozinho inicial. Passar este nozinho no mesmo ponto de base onde finalizou a última carreira de leque, que é no último ponto de base do conjunto de pontos. Depois de passar o nozinho, deve ir dentro do leque da lateral e fazer um ponto puff com 3 laçadas, igual foi feito no leque da outra lateral no início.
Feito o primeiro ponto puff, deve fazer um ponto baixo no meio do último leque feito no último ponto de base. Depois de prender no espacinho de 2 correntinhas do último leque, sem fazer correntinha, deve voltar para o leque da lateral e fazer um ponto puff com 3 laçadas. Depois de fazer o segundo ponto puff, agora eu vou fazer um ponto baixo no último ponto alto da carreira de leque, ou seja, na alcinha, sem fazer correntinha antes. E depois de prender na alcinha com o ponto baixo, sem fazer correntinha, volto para o leque da lateral e faço um ponto puff com 3 laçadas. Feito o terceiro ponto puff, ficando com a mesma quantidade que fiz no leque da outra lateral, agora eu vou fazer mais 3 pontos puff neste mesmo leque da lateral, com uma correntinha de separação entre um ponto puff e outro, e cada um com 3 laçadas. Na outra lateral, no final vou colocar mais 3 pontos puff lá, ficando com 6 também. Feito o meu sexto e último ponto puff, agora eu vou prender, igual fiz na outra lateral, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E igual à outra lateral, vou fazer da mesma forma as carreiras de leques. Depois de prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto, faço 2 correntinhas, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Viro e igual à outra lateral, vou fazer o leque dentro do primeiro espacinho de uma correntinha, entre o primeiro ponto puff e o segundo. O leque com 4 laçadas em cada ponto puff. Feito o leque, vou no próximo espacinho de uma correntinha entre o segundo e o terceiro ponto puff de base e vou fazer um ponto alto para formar a alcinha. Ficando assim, viro, inicio a próxima carreira com 3 correntinhas para servir de alcinha, da mesma forma que fiz na outra lateral. Vou para dentro do leque, faço um leque de pontos puff com 4 laçadas. E faço um ponto alto pegando no meio do ponto baixo da alcinha da carreira anterior. E finalizo saltando um ponto e no próximo faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo desta forma, sobre todos os pontos altos, saltando somente um ponto e quando estiver no último ponto, eu volto. Terminando de fazer as carreiras de leques deste outro lado, sobre os pontos altos, da mesma forma que fiz do outro lado, saltando um ponto somente. E também deste lado, depois de fazer o último leque sobre o último ponto de base, deve fazer uma correntinha e cortar o fio. Vou trabalhar com os pontos puff dentro do leque da lateral, completando a mesma quantidade do outro lado e fechando o acabamento. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Dentro do leque da lateral já tem 3 pontos puffs feitos no início. Vou fazer mais 3 pontos puff e a cada ponto puff feito vou unir com o último leque e a alcinha. Antes, vou passar o nozinho neste último ponto alto onde finalizei o último leque e igual do outro lado, vou para dentro do leque da lateral e vou fazer um ponto puff, lembrando que são com 3 laçadas somente. Feito o ponto puff, vou para dentro do último leque e faço um ponto baixo.
Feito o ponto baixo, volto para dentro do leque da lateral e faço um ponto puff. Feito o segundo ponto puff, vou em cima da alcinha e vou fazer um ponto baixo. Volto para dentro do leque da lateral e faço um ponto puff. E assim, com este terceiro ponto puff, completando 6 dentro do leque, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo no nozinho do primeiro ponto puff dos 3 feitos no início. Finalizada a carreira, agora eu vou mostrar como fazer a carreira de acabamento. Porém, este acabamento é opcional, principalmente se for aplicar franjas, porque acredito que aplicando as franjas sem o acabamento fica melhor. Elas devem ser aplicadas nas alcinhas e com o acabamento fica com espessura maior. Por isso é opcional, fica a critério de cada um, mas se não for fazer a aplicação de franjas, recomendo fazer o acabamento que fica mais bonito. Depois de fazer o ponto baixíssimo, vou aqui na minha primeira alcinha do primeiro leque e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Vou na minha próxima alcinha do meu próximo leque e faço 2 pontos baixos juntos. Vou na minha próxima alcinha e faço 2 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos em cada alcinha. Vou seguir fazendo aqui e quando chegar na lateral, onde tem um conjunto de 6 pontos puff, depois de fazer 2 pontos baixos na última alcinha do último leque, no espacinho de uma correntinha entre um ponto puff e outro, ou seja, entre o terceiro e o quarto ponto puff, faço 2 pontos baixos também. Vou na primeira alcinha do meu primeiro leque, já do outro lado, faço 2 pontos baixos e vou seguir fazendo 2 pontos baixos em cada alcinha e volto quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a minha primeira carreira de acabamento, segui fazendo em cada alcinha 2 pontos baixos. Na lateral, onde tem um conjunto de pontos puff, fiz 2 pontos baixos no espacinho de uma correntinha. E agora eu vou finalizar, depois de fazer 2 pontos baixos na última alcinha, vou no espacinho de uma correntinha entre o terceiro e o quarto ponto puff do conjunto de 6 pontos puff e vou fazer 2 pontos baixos. No primeiro ponto baixo dos 2 feitos na primeira alcinha, faço um ponto baixíssimo. E assim finalizo o acabamento. E para que o acabamento fique mais bonito, recomendo fazer outra carreira. Deve fazer uma correntinha para servir de primeiro ponto baixo, no segundo ponto um ponto baixo e seguir fazendo por toda a volta um ponto baixo sobre cada ponto. E deve seguir fazendo assim e para finalizar é só fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que foi feita, que serviu de primeiro ponto baixo. Depois fazer uma correntinha e cortar o fio. Como vou fazer a aplicação de franjas e vou preferir aplicar sem acabamento, vou desmanchar este acabamento que foi feito somente para demonstrar, mas antes de fazer a aplicação das franjas, vou mostrar como fazer o acabamento na parte de cima. Voltei aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. Recomendo passar o fio na última alcinha antes do meio da lateral. Depois de passar o nozinho, deve fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo e na mesma alcinha fazer mais um ponto baixo, ficando com 2. Saltar toda a base deste leque e ir direto para a primeira alcinha do outro lado, depois do meio, e fazer 2 pontos baixos juntos. Depois deve ir na próxima alcinha e fazer 2 pontos baixos juntos. E seguir fazendo assim, em cada alcinha, 2 pontos baixos por toda a volta. Quando chegar na parte de cima da alça, onde tem 2 carreiras de pontos altos, deve pegar no meio do ponto e fazer 2 pontos baixos juntos, em cada um.
Depois seguir fazendo do outro lado, 2 pontos baixos em cada alcinha. Quando estiver finalizando, eu volto. Finalizando a primeira carreira de acabamento da parte de cima, ficando dessa forma em cada alcinha e nos pontos altos também. Fiz 2 pontos baixos. E depois de fazer 2 pontos baixos no penúltimo ponto, agora faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, feita na última alcinha. Vou fazer mais uma carreira de acabamento, então faço aqui uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, no segundo ponto de base um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a volta, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha segunda carreira de acabamento, segui fazendo por toda a volta um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E com o acabamento deste lado pronto, agora eu vou passar para a cava do braço e vou fazer da mesma forma. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou na minha última alcinha, que está do lado direito, antes do meio, e vou passar o fio. Faço uma correntinha, que vai servir de primeiro ponto baixo, e na mesma alcinha faço um ponto baixo, ficando com 2. Vou saltar todo o meio à base do leque, e vou direto na minha primeira alcinha do outro lado, e faço 2 pontos baixos juntos. Vou na minha próxima alcinha e faço 2 pontos baixos e vou seguir fazendo igual fiz do outro lado. Em todas as alcinhas, 2 pontos baixos, no ponto alto que está acima também, faço 2 pontos baixos. Finalizo a carreira da mesma forma também, com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, que serviu de primeiro ponto baixo. Depois faço a segunda carreira de acabamento, de pontos baixos sobre cada ponto de base e finalizo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, que serviu de primeiro ponto baixo. Quando finalizar este outro lado, eu volto. Finalizei o acabamento da cava, fiz da mesma forma que fiz do outro lado, segui fazendo em cada alcinha e no ponto alto acima 2 pontos baixos, depois fiz a segunda carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, ficando dessa forma. Agora eu vou mostrar como fazer a aplicação das franjas, lembrando que é opcional. Já desmanchei aqui o acabamento que havia feito para demonstrar como fazer. E as franjas com ou sem acabamento devem ser nas alcinhas. E elas podem ser aplicadas da forma que quiser. Venho aqui com o fio, ele já está duplo. Vou deixar ele do dobro do tamanho que preciso. E vou dobrar vários fios do mesmo tamanho até ficar na metade da espessura que preciso. Ele será aplicado dobrado ao meio. E ficando na metade da espessura que preciso, vou cortar aqui a sobra de fio. Vou passar este conjunto em uma dessas alcinhas. Venho com outro pedaço de fio. Vou dar algumas voltas bem próximo de onde está dobrado. E na parte de trás deste conjunto vou fazer alguns nós. Deixo este fio junto com os outros e a aplicação fica desta forma.
como um tassel. E agora eu vou cortar para o tamanho que preciso. E assim finalizo a primeira aplicação. Pode fazer desta mesma forma em todas as outras alcinhas, lembrando que pode aplicar da forma que quiser e é opcional. Vou fazer a aplicação por toda a volta e volto quando estiver finalizando. Terminei de fazer a aplicação de todas as franjas, que também chamo de tasséis. Da mesma forma que fiz na primeira alça, fiz em todas as outras. Apliquei na lateral também, onde tem um conjunto de pontos puff. E com as aplicações finalizadas, agora eu vou fazer o cordão, que é opcional, para passar na parte de cima, formando a alça. E também, se quiser, pode fazer um cordão para passar embaixo na cintura, entre os pontos puff. Já estou aqui com o fio, vou usar ele duplo, vou fazer o nozinho inicial e vou deixar sobrando uma quantidade de fio que dê para fazer a aplicação do tassel. E vou seguir fazendo correntinhas até o tamanho que preciso. O cordão pode ser feito de várias formas e a aplicação do tassel nas pontas são opcionais. Vou seguir fazendo aqui as correntinhas e quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas. Vou deixar o cordão bem simples, feito somente de correntinhas. Agora eu vou puxar bem o fio até a altura que preciso para fazer a aplicação do tassel e corto. Para fazer o tassel, venho com o fio. Recomendo deixar ele 2 vezes maior do que o tamanho que precisa, porque ele será dobrado ao meio na aplicação. E depois unir vários fios do mesmo tamanho até ficar da metade da espessura que precisa. Porque ele sendo dobrado ao meio, ele vai dobrar de espessura também. Agora eu vou cortar a sobra de fio. Posiciono mais ou menos o meio desses conjuntos de fios entre os 2 fios da ponta do cordão. Com esses 2 fios da ponta, vou fazer alguns nós. E depois de amarrar, deixo esses fios junto com os outros. Venho com um pedaço de fio. Vou dar algumas voltas bem próximo de onde está dobrado. Faço alguns nós e deixo essa sobra de fios junto com os outros. E agora, para finalizar, vou cortar do tamanho que preciso. E assim finalizo o meu primeiro tassel. Vou fazer da mesma forma na outra ponta e volto quando finalizar. Fiz a aplicação do segundo tassel e assim finalizo o cordão, ficando desta forma. Vou fazer a aplicação passando ele aqui nas alcinhas do leque. Vou contar quantos leques ficou até chegar no meio da lateral. Do outro lado, vou contar a mesma quantidade e passar o cordão na alcinha do próximo leque.
E assim finalizo a alça com cordão regulável, lembrando que é opcional. E como havia dito, se quiser pode fazer um outro cordão para passar no cós para regular a largura. E também é opcional fazer a aplicação de flores na peça. E agora eu vou mostrar como confeccionar a flor para a aplicação. Para a confecção da flor, recomendo usar um fio somente para que ela não fique muito grande. Vou fazer aqui primeiro o anel mágico. Faço 2 correntinhas que vai servir de primeiro meio ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço um meio ponto alto. O meio ponto alto é feito assim: primeiro dou a laçada na agulha, vou para dentro do anel mágico, puxo o fio, ficando com 3 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas juntas. E vou fazer um total de Vou fazer mais 15 meio pontos altos e contando com as 2 correntinhas iniciais, vão totalizar 16. Feitos 16 meio pontos altos, agora eu vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha que fiz, que serviu de meio ponto alto. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto para iniciar no meio certinho entre um ponto e outro, ou seja, entre as 2 correntinhas e o meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha que vai servir de ponto baixo e vou fazer mais 6 correntinhas. Conto de cima para baixo, na terceira faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo e na próxima um ponto baixo, ficando com 5 pontos, contando com as correntinhas que saltei. No último ponto baixo não faço ponto, porque fiz para servir de ponto baixo, e no mesmo ponto de base, onde iniciei as correntinhas, faço um ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. 6 correntinhas, a mesma quantidade que fiz na primeira, conto de cima para baixo, na terceira faço um ponto baixo. Essas correntinhas que salto servem de ponto baixo. Vou na próxima, faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e na próxima um ponto baixo, ficando com 5 pontos, contando com as correntinhas. No mesmo ponto onde iniciei, faço um ponto baixo para finalizar. Salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo, 6 correntinhas, conto de cima para baixo, na terceira faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. No mesmo ponto baixo onde iniciei, faço um ponto baixo para finalizar, salto um ponto e no próximo faço a mesma repetição. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Sempre salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo, 6 correntinhas, conto de cima para baixo, na terceira um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo em cada correntinha, ficando com 4 pontos baixos feito, porém, conto com as 2 correntinhas que saltei, totalizando 5. No mesmo ponto onde inicio, faço um ponto baixo. Ficando com um total de 6 pétalas, volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer as minhas 6 pétalas formada por correntinhas e pontos baixos, agora eu vou finalizar, saltando o último ponto. E na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar a minha segunda carreira, trabalhando em volta das pétalas para finalizar. Depois de fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha, que serviu de primeiro ponto baixo, vou no meu primeiro ponto de base, que na verdade é o outro lado da segunda correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Vou no meu segundo ponto de base e vou fazer um meio ponto alto. No meu terceiro ponto de base, vou fazer um ponto alto normal. No meu quarto ponto de base, vou fazer um ponto alto também.
E o quinto e último ponto de base, que na verdade são as 2 correntinhas que saltei, vou aqui na primeira e vou fazer 3 pontos altos juntos nela. Vou na segunda correntinha, que faz parte do último ponto também, e vou fazer 3 pontos altos juntos nela também. De um lado trabalhei de baixo para cima, agora eu vou trabalhar de cima para baixo, vou aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto alto normal, fazendo o mesmo ponto do outro lado. Contando de cima para baixo, vou no meu segundo ponto baixo, vou fazer um ponto alto, no terceiro um meio ponto alto e no quarto e último ponto baixo, um ponto baixo. E assim finalizo a minha primeira pétala. Vou agora direto no meu primeiro ponto baixo da segunda pétala e vou fazer um ponto baixo, da mesma forma que fiz na primeira. Vou no segundo ponto baixo, contando de baixo para cima, e vou fazer um meio ponto alto. No terceiro faço um ponto alto e no quarto também faço nas 2 correntinhas que saltei, vou na primeira e faço 3 pontos altos juntos. Na segunda, faço 3 pontos altos juntos também. E contando de cima para baixo no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um meio ponto alto e no quarto e último ponto, um ponto baixo. E assim finalizo a minha segunda pétala. Vou no primeiro ponto baixo da minha próxima pétala, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo a mesma repetição em todas as outras. Vou de baixo para cima, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto, meio ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e no quarto. No último ponto, que na verdade são as 2 correntinhas que saltei, na primeira faço 3 pontos e na segunda também 3 pontos. Contando de cima para baixo, vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um meio ponto alto e no quarto e último ponto um ponto baixo. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Finalizando o acabamento das minhas 6 pétalas da flor, ficando desta forma, seguir fazendo igual fiz no início em todas. Agora, vou finalizar aqui depois de fazer um ponto baixo no último ponto de base da última pétala, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz, no primeiro ponto baixo da primeira pétala. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim, com a flor finalizada, vou fazer o arremate do fio, pode fazer da forma que quiser. Eu vou unir esses 2 fios, dando alguns nós. Se necessário, pode esconder eles dentro de alguns pontos e também passar cola. Mas como ele vai ser aplicado na peça, não precisa ter essa preocupação do arremate ficar exposto no lado avesso. E assim a flor já está finalizada. Todas as outras devem ser feitas da mesma forma, em qualquer quantidade, aplicar onde e como quiser. Nesta peça não vou fazer aplicação de flores, somente na branca, onde aproveito todo o espaço da peça, não deixando muito espaço entre uma flor e outra, mas também não aplicando uma sobre as outras. E para aplicar, pode estar costurando
Se não quiser costurar a flor por toda a volta, pode costurar somente a pontinha das pétalas e o meio, também colando com cola que seja indicada para o fio ou com fio de polipropileno derretido. Estou aqui com as duas peças confeccionadas seguindo o mesmo passo a passo, ambas com alças reguláveis e removíveis, que são opcionais, uma utilizando o fio Camila Fashion na cor branca, com aplicação de flores, cordão no cos para regular a largura e sem franjas. E a outra confeccionada com o fio natural algodão 3 cabos, na cor amarelo mel, sem flores, sem cordão no cos e com franjas. Se gostou deste vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.